A paz do Senhor, meu querido irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse quarto trimestre do ano 2022. A revista desse trimestre, nós estamos estudando a respeito do livro de Ezequiel e tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, né? Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel nesse trimestre. Já estudamos as duas primeiras lições, onde nós vimos um resumo a respeito do livro, né? Vimos as partes em que ele é dividido e já demos aí algumas informações a respeito daquilo que o profeta trata trata nessas partes, né? E alguns dos assuntos que estão contidos no livro de Ezequiel, né? Não dá para estudar todos os capítulos do livro de Ezequiel. Então, nesse trimestre, estamos estudando alguns temas que fazem parte, né, do livro. Alguns, como a segunda parte do livro de Ezequiel, que trata a respeito do juízo derramado sobre outras nações, nações vizinhas, nós não iremos estudar nesse trimestre, mas os outros assuntos, os outros temas que fazem parte da primeira parte do livro de Ezequiel e a terceira parte, nós estaremos estudando aqui nesse trimestre. Então, nas duas primeiras, nós vimos também Ezequiel sendo chamado como atalaia de Deus, e também na lição passada, nós vimos na lição de número 2 a respeito, né, da mensagem predizendo, né, Ezequiel ali predizendo o fim que haveria de vir sobre o povo de Israel. Na lição de hoje, nós estaremos estudando a respeito da justificativa, da causa, né? Do porquê que a ira de Deus, o juízo divino haveria de ser derramado sobre o povo de Israel. A lição, a terceira lição, ela vai ser estudada nas escolas bíblicas dominical no domingo, dia 16 de outubro de 2022, e tem o título As Abominações do Templo, né? Nós estaremos vendo a idolatria do povo de Israel, né, mostrada através dessas abominações que eram praticadas no templo, como causa do derramamento, né, uma das causas, né, do derramamento da justiça divina sobre o seu povo em Israel, na cidade de Jerusalém. O texto áureo, que está em Ezequiel, no capítulo 8, hoje nós estaremos estudando o capítulo 8, e no versículo 6, diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então estaremos vendo aqui essas abominações que estão contidas no capítulo 8 de Ezequiel. Então aqui, na verdade prática, né? O lugar mais sagrado da Terra Santa, se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos, né? Aqui já o autor tratando, né, de mostrar que isso tem um caráter também escatológico, né? Um prenúncio da apostasia generalizada no fim dos tempos, né? Como nós estudamos até na lição passada, né? Na era da igreja, né? Nesses últimos tempos, né? Nesse último tempo na era da igreja, haverá aí muitas apostasias. Tem havido, né, muitas apostasias, e isso tende a aumentar, né? As pessoas apostatarem da fé e praticarem aí a idolatria, né? Então o autor mostra que isso que ocorreu em Israel serve como um prenúncio do fim dos tempos, né? Mostrando também o que há de acontecer. A leitura bíblica em classe está no capítulo 8. O autor ele separa aqui alguns versículos, né? O versículo 5, 6, do 9 ao 12, 14 e 16. Mas o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 18, né? Os irmãos deem uma lida em casa, né? Para poder compreender de forma melhor. A gente vai estar debatendo aqui e iremos tratar cada um desses versículos do capítulo 8 do livro de Ezequiel, né? Aqui o espaço é pequeno, então o autor ele colocou apenas, né, alguns versículos aqui para mostrar
os assuntos, né, que ele quer trazer. Mas a gente vai estar aqui trazendo também os demais versículos, né, explicando cada um deles. Então aqui, na introdução, né, o autor ele fala que o objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes, né? Como nós iremos estudar aqui hoje no livro de Ezequiel. Então, os capítulos 8 a 11, né? A gente estudou na aula passada até o capítulo número 7. Então, agora do 8 até o 11, eles vão formar uma nova unidade no livro de Ezequiel, né? E a gente tem alguns temas principais. O primeiro tema vai estar sendo estudado na lição de hoje, está no capítulo 8. A gente vai ver aí as abominações que eram praticadas no templo, né? O profeta teve visões dessas abominações que eram praticadas no templo e revelavam ali a idolatria dos habitantes de Jerusalém. Essa era uma das causas da destruição que haveria de vir, né? Do juízo de Deus que ia ser derramado em Jerusalém, na terra de Jerusalém. As pessoas, como a gente já falou em aulas passadas, que estavam no cativeiro e também aqueles que estavam em Jerusalém, estavam sob o domínio já babilônico, né? Eles já haviam sido atacados pela Babilônia, o rei havia sido levado em cativeiro, mas eles não pensavam, né? Não passava na cabeça deles que o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, haveria de ser destruída, porque eles eram os preferidos de Deus, eles eram o povo escolhido de Deus. E eles pensavam, porque eu sou o povo escolhido de Deus, eu posso fazer o que eu bem entender, que o templo, a cidade não será destruída, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Não sabendo eles que o pecado que eles estavam cometendo estava fazendo com que a glória de Deus, a presença de Deus, se afastasse do meio do povo. E aí, na próxima lição, nós estaremos estudando do capítulo 9 ao 11. Né? No capítulo 9, nós faremos isso na próxima aula, a gente vai ver que ele trata a respeito da aniquilação dos ímpios, né? Daquelas pessoas que estavam ali no santuário, na cidade de Jerusalém, né? No templo, na cidade, se corrompendo, pecando contra Deus. E também veremos que haverá ali a conservação de um remanescente, né? De um povo remanescente que não se corrompeu. Esses não seriam ali destruídos, aniquilados. Já no capítulo 10 nós veremos aí que, continuando essa visão, né, a visão ela vai do capítulo 8 até o capítulo 11, são 4 capítulos, essa segunda visão que o profeta Ezequiel ele teve. No capítulo 10 a gente vê a visão que ele tem da aspersão do fogo do altar sobre Jerusalém. Ali, simbolicamente, né, possivelmente simbolizando o incêndio da cidade de Jerusalém. Isso no capítulo 10. No capítulo 11, há ali o afastamento da glória do Senhor da cidade de Jerusalém. Isso simbolizando o juízo que haveria de vir, né? Quando, para aquelas nações ali, Deus se afastava deles, né? A glória de Deus se afastava deles, eles ficavam sujeitos a qualquer coisa que as outras nações quisessem fazer com eles, né? Então, quando a glória de Deus se foi, quando a glória de Deus se afastou de Jerusalém, eles estavam ali abertos a qualquer coisa, né? Não havia uma proteção divina para eles, né? Então, esses capítulos do 8 ao 11, né? Essa segunda visão que o profeta Ezequiel teve, dada ali por Deus, das abominações que estavam acontecendo em Jerusalém, elas mostram aí a razão do julgamento divino, do juízo de Deus que haveria de vir. Como a gente viu na aula passada, Deus ele havia feito já o prenúncio do fim, já havia falado a respeito do juízo que haveria de vir e não haveria mais ali escapatória para aquele povo. E a razão desse juízo que haveria de vir, do julgamento divino, era a idolatria e a apostasia, né, o abandono da fé por parte do povo. E isso era evidenciado em diversas manifestações, né? Nós veremos aqui hoje essas abominações que eram praticadas, e essas abominações praticadas no templo, elas eram manifestações da idolatria e da apostasia do povo de Israel. Então a gente vê
que as abominações vistas por Ezequiel, que eram ali realizadas dentro do templo do Senhor, elas tinham como fonte, então, essa idolatria, né? A idolatria, a adoração, né, a ídolos, a outros deuses, que não o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e ali adorando a outros deuses, eles estavam desobedecendo aos 2 primeiros mandamentos do Decálogo, né, como está ali em Êxodo, no capítulo 20, né? Primeiro, Deus ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura, né? Então eles estavam ali buscando outros deuses, e havia também ali no templo a presença de imagens de escultura, né? Eles estavam fazendo para ser imagem de escultura de outros deuses para adorá-los dentro do templo do Senhor. E isso, né, essa desobediência aos mandamentos de Deus, feria a santidade de Deus, feria a pureza de Deus e a pureza do templo do Senhor em Jerusalém. Então essas abominações que eram praticadas, elas justificam a ira divina que haveria de vir, né? Como ele fala já ali no final do capítulo 8, no versículo 18 do capítulo 8, ele diz assim, Deus diz para Ezequiel: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então foi isso que Deus disse a Israel, né? Mostrando ali o seu juízo que haveria de vir, e como a sua presença havia se afastado ali de Israel, ele não os ouviria, né? Eles poderiam ali clamar por ele, mas ele não mais os ouviria, porque o seu juízo estava sendo implementado. Como a gente falou na aula passada, o cálice da ira divina estava ali a ponto já de transbordar, né? Então isso mostrava, na verdade, essas práticas dessas abominações como o sistema ali em toda Israel, né? Não só na sociedade como também dentro do templo, estava corrompido, né? Pela impiedade, pela idolatria e pela apostasia, né? A ponto de não haver mais ali nenhuma solução, como está no livro de 2 Crônicas, né? 2 Crônicas, no capítulo 36 e o versículo 16, diz o seguinte, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 16: porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, né? Não havia mais solução para o povo de Israel, não havia mais o que eles pudessem fazer para se livrar da ira divina, né? Havia um pecado tanto, Deus enviou ali os seus profetas para avisá-los, para dizer a eles que eles deveriam se afastar da idolatria, e mesmo assim eles não deram ouvidos à voz de Deus. Então não havia mais o que fazer para escapar da ira divina. Então esse capítulo 8 do livro de Ezequiel está dividido em 2 partes, né? Dos versículos 1 até o versículo 4, há ali uma descrição de como ocorreu a visão, né? Como foi dada a visão ao profeta Ezequiel. Já dos versículos 5 até o versículo 18, há ali a descrição, né? As cenas, né? Das abominações que eram praticadas no templo. Isso ocorre em 4 cenas, né? Em 4 partes. Deus mostra ali a Ezequiel 4 cenas das abominações que eram praticadas no templo. Isso aí a gente vai estar vendo nos tópicos 2 e 3 da lição de hoje. E a forma como a visão foi dada a Ezequiel, vamos estar vendo já no primeiro tópico, né? Essas 4 cenas a gente vai estar vendo no tópico 2, né? A primeira cena que ele vê é a imagem de ciúmes, né? Provavelmente ali é uma referência a Zerá, no tópico 2, no ponto 1. E no tópico 2, nos pontos 2 e 3, nós estaremos vendo a adoração a animais que ocorriam ali no templo, né? Chamada zoolatria, né? A adoração a animais. Uma prática que era comum no Egito, né? Os seus deuses, eles tinham aparências, né? De animais.
Já no tópico 3 estaremos vendo as duas outras cenas de abominação. A primeira, no ponto 1, estaremos vendo o ritual de Tammuz, né, que era uma divindade sumérico-babilônica que era adorada ali e tinha até uma certa importância, né, para o povo de Israel, né? Eles tinham ali, era algo que estava realmente presente, tão presente que depois o Tammuz, né, se tornou um dos meses, quarto mês, né, dentro do calendário religioso após o cativeiro babilônico do povo de Israel. E no terceiro tópico, no ponto 2, estaremos vendo a respeito da adoração do sol, né, os adoradores do sol. Essa daí é a pior das abominações, né, porque Deus ele ia mostrando as cenas e ia dizendo que cada um ia seguinte, né, ia sendo pior do que a anterior, né? Essa última, a pior das abominações praticadas no templo, que era a adoração do sol, algo que Deus já havia ali combatido desde que Moisés trouxe a lei ao povo de Israel. Então aqui, no tópico 1, nós estaremos vendo então essa descrição de como foi dada, né, a visão ao profeta Ezequiel. E ele fala aqui sobre a visão, né, é uma segunda visão que Deus estava dando, né? E ele diz que o que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Então ele teve ali essas visões dessas abominações, e aqui ele diz que Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a destruição se torna inevitável, né? Como a gente já falou aqui, isso era uma das causas pelas quais Deus estava derramando o seu juízo sobre o povo de Israel para a destruição do templo. Então essa segunda visão ela foi dada a Ezequiel 14 meses após a primeira visão que ele tinha tido ali da glória de Deus. No capítulo 1, né, quando Ezequiel tem a visão da glória de Deus, recebe a mensagem da parte de Deus que ele haveria de passar, Deus fala quais eram os destinatários originais, e ali 14 meses após aquela visão da glória de Deus, Ezequiel recebe uma segunda visão. Nessa segunda visão, ele estaria vendo ali as abominações que eram praticadas no templo do Senhor, praticadas pelo povo de Israel, né? Abominações que estavam ligadas aos ídolos, né? Ou seja, a idolatria, né? A adoração aos ídolos. Isso era praticado dentro do próprio templo. Isso é o que há de pior, né? Porque o povo de Israel adorar a outros deuses, né? Se desviar dos caminhos do Senhor, adorando a outros deuses, já é algo ruim. E pior ainda é ferir a pureza, a santidade do templo do Senhor com essa idolatria. E isso era o que havia de pior. Eles estavam ali dentro do santuário, dentro do templo do Senhor, adorando a outros deuses, né? A palavra abominação, do hebraico toevá, ela significa aquilo que é repugnante, aquilo que causa aversão, né? Geralmente no Antigo Testamento era utilizada quando se referia às práticas idólatras ali dos cananeus, né? Ou algo que ferisse a santidade de Deus. Isso era algo abominável, né? Isso era abominação. Como tem ali, por exemplo, em Levítico, no capítulo 18 e no versículo 30, que diz assim: portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Né? Então aqui ele utiliza também a palavra toevá, né? De abominação. Também Deuteronômio, na repetição da lei, Deuteronômio no capítulo de número 7 e o versículo 26, diz o seguinte, Deuteronômio 7 e 26, diz assim: não meterás, pois, abominação na tua casa, para que não sejas anátema, maldito, né? Assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. E aqui, né, Deus diz para eles não colocarem a abominação na casa. Eles não somente colocaram a abominação
dentro de suas casas, como colocaram essa abominação, aquilo que é repugnante a Deus, dentro do templo do Senhor, dentro da casa do Senhor. Então você imagine como estava aí a idolatria desse povo, né? Como estava Deus diante disso, né? Então a justiça divina haveria de vir sobre o povo de Israel. E aqui a gente vê, né, no versículo 3 do capítulo 8, quando diz assim: o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. Então a gente vê aqui quando ele diz, né, que o Espírito me levantou entre a terra e o céu, né, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. A gente vê aqui que ele passa de uma realidade física, né, o Espírito Santo leva ele através de visões, né, não corporalmente, mas sim através de visões, como ele diz, né, ele foi transportado ali, né, no mundo de visões, né, para Jerusalém, e depois foi levado de volta, né, quando termina a visão no capítulo 11 e no versículo 24, diz, né, depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia para os do cativeiro, né, ele volta para a Babilônia pelo Espírito de Deus, e se foi de mim a visão que eu tinha visto, né. Então, no capítulo 11, versículo 24, quando encerra a visão, né, o Espírito Santo traz de volta ele, como eu disse, então, não corporalmente, não fisicamente, ele foi levado ali para Jerusalém, mas através de visões, né? Foi levado por Deus em visão para Jerusalém, né? Naquele momento ali em que ele estava, né? Os anciãos estavam ali diante dele, ele foi levado para ver a realidade o que estava acontecendo no templo do Senhor, né? Como estava essa adoração no templo do Senhor. Então, foi desse modo, né, que ocorreu a visão, né, que Deus levou o profeta Ezequiel, e ali ele começou a ter as visões das abominações que estavam ocorrendo no templo, né? Aqui no tópico 2 ele vai trazer, no ponto 1, a imagem de ciúmes, né? Onde o autor diz que o uso da expressão imagem de ciúmes se explica porque a idolatria provoca ciúmes de Deus pelo seu povo, né? Então provavelmente essa imagem de ciúmes aí vista por Ezequiel faz referência a Azerá, que era uma deusa dos cananeus, né? Simbolizava aí a fertilidade. E essa palavra ciúme, né? Como o autor bem coloca aqui, do hebraico quiná, significa zelo ou ira, né? Como ele diz, um ciúme ardente, né? Que havia ali em relação àquele ídolo, né? Em relação àquela imagem, né? Que no caso aqui ele coloca, né? Semel, né? Que é imagem, ídolo, né? Imagem de ciúmes, né? Então aqui a gente vê que há, na verdade, um ressentimento da parte de Deus em ver aquilo que é seu sendo dado a outro, né? No caso, a glória que era devida a Deus ali no seu templo estava sendo dado a outro, né? A um ídolo. A glória de Deus estava sendo dada a um ídolo ali no seu templo. Então há aqui um ciúmes de Deus, né? Porque ele era um Deus zeloso, né? Ciúmes, na verdade, aqui a gente vê traduzido como zelo, né? Zelos. Então Deus, ele era um Deus zeloso que queria o seu povo para si, né? Queria o seu povo próximo dele, né? Para dar a ele aquilo que lhe é devido, que era a sua glória. E a gente vê também aqui, em relação à ira, né, que na verdade, né, isso aí, o termo aqui, quiná, né, no hebraico, de ciúme, também pode ser traduzido como ira, né, pode aí ser entendido como a ira de Deus, né, devido àquela situação, né, devido ali à presença, né, dos ídolos, de uma divindade pagã dentro do templo, né, dentro do templo. Aquilo ali era uma ofensa para Deus, né? E isso causava a ira de Deus. Então a gente vê, na verdade, aqui ainda no versículo 4, que a glória de Deus, como Ezequiel diz, né? E eis que a glória de Deus de Israel estava ali. Então a glória de Deus ainda estava presente ali no templo. Apesar da presença dessas práticas de abominação, né? A presença desses ídolos ali no templo, a presença de Deus ainda estava ali entre eles. A glória de Deus ainda não havia ido,
Mas devido a essa recorrente prática de idolatria, essas práticas de abominação diante de Deus, a sua presença estava se afastando, como ele diz no versículo 6, né? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário, né? Então Deus estava ali se afastando do santuário devido à prática das abominações que estavam sendo realizadas dentro do seu templo, né? Dentro do templo que ele deveria receber, na verdade, uma adoração por parte do povo. Por isso que no versículo 18, como a gente já leu aqui, Deus iria se afastar e o seu juízo haveria de vir. E ele não iria mais ter como escutar o clamor do seu povo quando a justiça estivesse sendo aplicada. E a gente vê que, na verdade, aqui no versículo 6, né, ele diz: mas verás ainda maiores abominações, né? Então Deus alerta o profeta Ezequiel que haveriam piores abominações ainda pela frente, né? Transgressões piores por parte do povo ainda havia de vir, né? Diante ali daquelas visões que ele estava tendo. Então aqui no ponto 2, né, no tópico 2, ele fala a respeito do culto aos animais e aos répteis, né? E também a respeito no ponto 3 dos 70 anciãos. E ele diz assim, o autor: esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo, né? Isso aqui os versículos 7 e 8. Deus, ele diz, né? Cava um buraco, havia um buraco na parede, né? Ele diz, cava naquela parede, e ele cava e ali encontrou uma porta, né? E quando ele entra naquela porta, ele vê ali o culto aos animais e aos répteis, né? Como tem aqui no versículo de número 10, né? Onde ele diz, né? E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor, né? Então a gente vê aqui a adoração a esses animais, né? Como a gente já falou aqui, a zolatria, né? No caso, a adoração a animais, né? Então essas figuras vistas ali por Ezequiel na parede, né? Poderiam ser pinturas, ou mesmo até, como é encontrado aí pelos arqueólogos, né? Poderiam ser também baixo relevo, né? Mostrando ali aqueles animais que eram objetos de adoração por parte do povo dentro do templo de Israel, né? Então os animais que foram vistos ali por ele, né? Como ele diz aqui, eram animais abomináveis ou animais impuros para o povo de Israel, né? Esses animais impuros, eles não poderiam nem comer, nem tocá-los de acordo com a lei que havia sido dada ao povo, né? Como está lá em Levítico, no capítulo 11, tem também em Levítico, no capítulo 20 e o versículo 25, onde diz o seguinte, Levítico 20 e 25. Fareis, pois, diferença entre animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arraste sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas, né? Então aqui eles, na verdade, não só estavam tendo contato com esses animais, como estavam, na verdade, ali criando imagens deles para adorá-los dentro do templo do Senhor, como a gente já falou aqui, o que agravava mais ainda essa abominação, né? Esses deuses com aspecto de animal, eles eram comuns lá no Egito, na adoração do Egito, né? Os deuses do Egito tinham a imagem, formas, né, de animais, né? Como por exemplo com crocodilos, gatos, bois, né? Escaravelhos, ovelhas, cobras, né? Eram animais ali que os deuses do Egito tinham essa forma, né? Formas de animais, né? Quando eles faziam as imagens de escultura. E a gente vê aqui que na continuidade ele diz, né? No versículo 11 e no versículo 12, ele diz assim: e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, essas pinturas aí, né?
E cada um tinha na mão seu incensário, ou seja, estavam ali adorando a essas imagens. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então aqui, na verdade, a gente vê que esses 70 anciãos do versículo 11, né, eles fazem aí uma referência provavelmente àqueles anciãos, né, aqueles 70 anciãos que foram separados ainda lá no deserto, na época de Moisés, né, como está lá em Êxodo, no capítulo 24, versículo 1, também lá em Números, no capítulo 11, versículo 16, são citados esses 70 anciãos. Eram ali líderes dos seus clãs, né, chefes dos seus clãs, homens importantes dentro de Israel, e eles estavam ali, na verdade, né, segurando um incenso, né, praticando um ritual secreto, né, escondido, né, porque Ezequiel teve ali que cavar, né, simbolizando que era algo secreto, escondido, que era feito dentro do templo, como algo, né, errado, feito, escondido, né, de forma secreta. Então, ali eles estavam naquela sala com aquelas imagens impuras, adorando-os, né, segurando ali um incenso diante deles. E esse Jazanias, que aqui é citado, né, provavelmente era um nome conhecido naqueles dias, né, já que o nome dele foi citado, era descendente de Safã, né, como ele diz, né, filho de Safã. E esse Safã, ele participou, né, se for esse o que participou, ele participou das reformas do rei Josias, né? Reformas religiosas que Josias havia feito ali antes desse período do cativeiro, como está lá no livro, no segundo livro de Reis, no capítulo número 22 e nos versículos 11 ao 14. Segundo livro de Reis, capítulo 22 e os versículos 11 ao 14, né? Quando Euquias acha ali o livro da lei, diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Euquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, esse Safã aí, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safão, e Asaías, a profeta Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, né? E lhe falaram. Então aqui a gente vê, na verdade, que esse Safã, ele fez parte ali da reforma religiosa durante o reinado do rei Josias, né? Que fez ali essa reforma quando encontrou o livro da lei, né? Tirando ali ídolos que haviam, né? Fazendo ali com que o povo se voltasse novamente para Deus, para obedecer aquilo que havia na lei, né? Então isso indica, na verdade, que Jazanias ele abandonou os caminhos do seu pai para seguir a idolatria, né? Como foi visto ali pelo profeta Ezequiel, né? Jazanias no meio dos 70 anciãos, adorando aquelas imagens que estavam ali nas paredes, né? Então essa visão, na verdade, ela revela que a corrupção ela estava dentro de toda Israel, né? Estava entre a liderança do povo. Os líderes estavam ali, os líderes que tinham sido escolhidos por Deus, haviam se desviado do caminho, haviam se desviado da lei dada por Deus, os ensinamentos dados por Deus, e estavam adorando a ídolos pagãos dentro do templo do Senhor, né? Como Deus diz, eles estavam vivendo em trevas, né? Como está aqui no versículo 12, né? Os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, né? Estavam vivendo nas trevas, não criam que Deus poderia proteger Jerusalém, que Deus poderia livrá-los ali daquela situação dos inimigos, né? Por isso eles estavam ali buscando agradar
a deuses estrangeiros, né? Deuses de outras nações, se entregando ali a práticas que ofendiam a Deus. E a gente vê que apesar, né, dessa terrível cena que Ezequiel presenciou, ainda havia algo pior por vir, como ele diz no versículo 13, né? E disse, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem, né? Então havia ali algo pior ainda por vir, que está agora no tópico 3, né? Então a primeira visão, a primeira cena que ele teve foi ali da imagem de ciúmes, né? Provavelmente a imagem de Azerá. A segunda abominação que havia ali no templo, que era praticada, era no caso relacionada ao culto aos animais, né? A zolatria. E a terceira abominação, que está no tópico 3, o ritual de Tamuz, né? O tópico 3, o ponto 1, o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim era realizado anualmente o ritual de lamento pelas carpideiras, que eram mulheres ali contratadas para chorar, né, e fazer o povo chorar, em favor de Tamuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Você vê o que é que o povo aqui estava fazendo, né? A forma de idolatria a qual eles estavam entregues, né? Tamuz, que era chamado aí pelos gregos de Adonis e pelos egípcios era conhecido como Osíris, né? Essa abominação aqui, essa adoração a Tamuz era pior do que as anteriores, no caso da imagem lá de Azerá e a adoração aos animais, porque continha no seu ritual uma perversão sexual, né? Então era considerada pior do que as anteriores, né? E a gente vê que a influência de Tamuz para dentro da sociedade de Israel, né, no meio do povo de Israel, era grande, né? Até porque depois mesmo do cativeiro babilônico, foi ali incluído, né, no 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, né? Então Tamuz era, após o cativeiro babilônico, o 4º mês dentro do calendário religioso, né? Já que havia, na verdade, né, o primeiro mês, o mês de Abib, e depois os meses que se seguiam eram o 2º mês, 3º mês, 4º mês, né? E aí, após o cativeiro babilônico, cada um desses meses foram nomeados, e o 4º mês foi nomeado com o nome de Tamuz, né? Então tinha ali uma grande influência dentro do povo de Israel, né? Era Tamuz ali uma divindade, né? Que havia surgido, na verdade, na Suméria, né? Então era uma divindade sumério-babilônica e causou uma grande influência dentro do povo de Israel. Essa foi a terceira cena, né, de prática de abominação, o ritual a Tamuz, né, para que houvesse ali a chuva, né? Havia ali dentro do templo de Israel, né, dentro do templo do Senhor. Como o autor até aqui fala, né, isso ocorreu no 6º mês, então não era uma época ainda de estar ali adorando a ele, né, para que houvesse essa ressurreição. Então o que isso evidencia, na verdade, é que já havia ali um sincretismo religioso. As pessoas estavam acostumadas a adorar a Tamuz e estavam ali naquele local fingindo adorar a Deus e adorando a Tamuz, né? Havia ali esse sincretismo, né? Essa mistura, né? E infelizmente, isso trazendo aplicação para hoje, a gente vê muito isso dentro das igrejas, pessoas que aparentam estar adorando a Deus, mas na verdade estão agindo com misticismo. Não estão adorando a Deus, estão adorando a outras coisas, mas não a Deus. Muitas vezes chega e fala, não, vamos aqui, Deus vai agir através desse sal grosso, e vai ali, coloca um sal grosso em cima da pessoa, dizendo que Deus age através daquilo ali, sendo que Deus não age dessa forma. E na verdade o que está havendo ali é um misticismo, né? É uma prática de misticismo, é um sincretismo religioso
no meio do povo de Deus, né? A gente tem que fugir disso, evitar isso daí. Aqui no ponto 2 do tópico 3, ele fala a respeito dos adoradores do sol, né? Que está aqui no versículo 16, né? Até porque no versículo 15 ele fala novamente disso, né? E disse: viste isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas, né? Então ele vai para a última abominação, que é os adoradores do sol, ou seja, a maior abominação que havia ali entre essas 4 abominações que foram vistas pelo profeta Ezequiel, né? Como ele fala aqui, né? Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol, né? Como está aqui no versículo 16, né? Onde diz: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente. Então aqui a gente vê, como ele diz, né, estavam ali, isso era uma afronta para Deus, né? Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria, como está lá em Deuteronômio, capítulo 4, e no versículo 19, né? Moisés falando ali para o povo de Israel, para eles tomarem cuidado para não adorarem ao sol, né? Não se prostrarem diante daquilo que havia sido criado por Deus, né? Que era uma coisa criada, não era o Criador. Eles deveriam adorar apenas o Criador, como está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade, como a gente já leu lá em 2 Crônicas 36, 16. Então a gente vê que, na verdade, esse local entre o átrio e o pórtico, na verdade, né, o pórtico e o altar, né, havia ali uma escadaria, né, e havia um certo distanciamento entre o pórtico e o altar, era um local sagrado, era um local importante, onde, na verdade, ali quem se fazia presente eram sacerdotes ou pessoas especiais, né? Então, quem estava ali fazendo essa adoração ao sol era ou sacerdotes, não é citado aqui quem eram, né? Ou pessoas ali especiais para poderem estar ali naquele lugar, né? Então, esse ato de dar as costas para o templo mostra ali uma rejeição a Deus, né? Quando ele diz, né? Eles estavam, no versículo 16, né? De costas para o templo do Senhor, né? Mostrando ali a sua rejeição a Deus. E não somente rejeitando a Deus dentro do templo do Senhor, dentro da sua casa, né? Dando as costas para o anfitrião da casa, para o próprio Deus. Não somente isso, mas também adorando a outro Deus dentro da casa do Senhor, né? Adorando ali ao sol, né? A gente vê que isso já era um costume que havia do povo de Israel adorar o sol, né? Eles tinham essa prática, que na verdade lá na reforma também de Josias, como a gente vê no segundo livro de Reis, no capítulo 23 e nos versículos 5 e 11, que Josias, ele destitui, né, sacerdotes que tinham ali agido dessa forma, adorando ao sol, né? Segundo livro de Reis 23, 5 e 11. O 5 diz assim: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus, né? Então ali foram destituídos esses sacerdotes que estavam oferecendo sacrifícios a esses ídolos. E no 11 ele diz: também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinados ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto. E os carros do sol queimou a fogo, né? Então aqui foi a reforma religiosa feita por Josias, né? Ali quando encontrou o livro da lei, né? Viu as abominações que haviam, né? Viu, por exemplo, essa parte de Deuteronômio no capítulo
de número 4, né, e o versículo 19, onde há a proibição ali de adorar ao sol, adorar a lua, né, e ali ele viu que aquelas pessoas estavam fazendo esse tipo de adoração e fez a reforma religiosa, né, destituiu até os sacerdotes que estavam oferecendo incenso a esses deuses, né, estavam oferecendo ali a sua adoração ao sol, né. Então essa foi ali a última cena que Ezequiel viu, né, essa adoração ao sol, e foi a pior das abominações, né. As pessoas dentro do templo do Senhor se voltaram contra ele, e não somente se voltaram contra ele, adorando a outro Deus, como se Deus nem existisse dentro do seu próprio templo. Então a gente vê que essas abominações apresentadas nessas 4 cenas que a gente viu aqui já na lição de hoje, elas eram ali ofensivas por demais ao Senhor, né? Feriam a santidade de Deus, né? E revelavam a apostasia e a idolatria generalizada no meio do povo de Israel. E a corrupção em todo o sistema, não somente na sociedade, mas dentro do próprio templo do Senhor, havia ali a corrupção, a idolatria, né? A apostasia, o abandono do Senhor. Então, diante dessa solução, diante dessa situação, na verdade, a única solução que havia era o derramamento do juízo divino sobre o povo de Jerusalém, né? Sobre a cidade de Jerusalém. E essa prática dessas abominações, né, feria, violava a santidade de Deus e estava profanando ali o templo, né, de modo que somente uma purificação poderia restaurar a natureza santa do templo, daquele local. Então, por isso foi necessário, né, essa é a justificativa, né, do derramamento do juízo divino na cidade de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém. Por que Deus fez isso? Porque era a única forma de purificar ali o templo, aquele santo lugar, das abominações que haviam sido feitas. Então, aqui no tópico 3, o autor fala dos anciãos da casa do profeta, retomando, voltando ali ao versículo 1, né, haviam alguns anciãos que estavam antes de Ezequiel ser levado em visão até Jerusalém, e ele diz que parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, vinham em busca, né, ali de Ezequiel, da palavra com certa frequência, na casa de Ezequiel, né, embora houvesse ali uma resistência à mensagem que Ezequiel estava trazendo, como a gente já viu na primeira lição, né, no capítulo 2, versículo 6, Deus disse que eles eram uma casa rebelde, né, não iriam ali escutar a mensagem que Ezequiel estava levando, apesar de muitos não escutarem e rejeitarem essa mensagem, preferiam ouvir os falsos profetas, né, a presença desses anciãos, né, essas pessoas, esses líderes diante ali de Ezequiel, buscando um conhecimento através dele, mostra, né, a continuidade ali dessa tradição de liderança, né? O reconhecimento da autoridade do profeta Ezequiel, né? Através ali dos tempos, né? Naquela comunidade que estava exilada na Babilônia, né? Mesmo assim, eles mantiveram essa tradição de reconhecer a liderança estabelecida por Deus, né? Alguns fizeram isso, né? Outros não, outros rejeitaram, mas ainda haviam aqueles que reconheciam a liderança estabelecida por Deus, né? E iam ali atrás de ouvir algo da parte de Deus, né? Como também está mais à frente no capítulo 14, versículo 1 do livro de Ezequiel, e no capítulo 20, versículo 1, né? Essas pessoas elas iam até a casa de Ezequiel para ouvir ali os oráculos divinos, né? Aquilo que Deus tinha para o seu povo. Então aqui a gente viu na aula de hoje, né? Nós vimos aqui algumas conclusões, né? Que a desobediência, né, ela desagrada profundamente ao Senhor, né? E isso, na verdade, porque para o povo de Israel haviam as consequências da obediência e da desobediência. E a desobediência, ela atrapalha o recebimento das bênçãos da parte de Deus. Porque aqueles que obedecem recebem bênçãos, aqueles que desobedecem recebem como consequência maldições. E isso Deus já havia dito ali em Levítico e repetido também em Deuteronômio. Então a gente vê que a desobediência ela desagrada a Deus e impede que as bênçãos de Deus sejam derramadas no meio do seu povo. Então que a gente possa aprender com essa visão que Ezequiel teve aqui no capítulo 8. Nós devemos
nos afastar daquilo que ofende a santidade de Deus. Devemos ser obedientes a Deus para sermos abençoados por Deus. Também nós devemos ver que a nossa postura diante das adversidades, aquelas pessoas estavam passando por situações adversas, e a postura deles foi, na verdade, ali de buscar, né, porque eles pensavam que Deus não estava mais ouvindo a eles, buscar em outros deuses, buscar em outros lugares uma solução para os problemas deles. E vimos que isso não deu certo. Então nós vemos que diante dessa adversidade, nós devemos continuar servindo fiel a Deus, agradecendo a Deus pela salvação que Ele nos dá através do Senhor Jesus Cristo. E entregar a Deus, mediante oração, a angústia causada, né, pelos problemas da nossa vida, para que essa angústia ela não nos consuma e venha prejudicar a nossa fé, para que nós possamos estar sempre diante de Deus com fé, acreditando que Deus ele pode, e não só pode, como Ele vai resolver os problemas da nossa vida. Devemos permanecer firmes. Essa deve ser a nossa postura diante das adversidades, diante das tribulações da nossa vida. E a gente viu aqui que cena após cena, né, nessas 4 cenas que Deus mostrou a Ezequiel, nessas abominações que eram praticadas no templo, né, Deus revelou ali a Ezequiel o ponto que o povo havia chegado com a idolatria e a apostasia, a impiedade diante de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele trabalha dessa forma em nossas vidas, mostrando, revelando o pecado que nos rodeia, o pecado que muitas vezes estamos cometendo. Então quando nós erramos, o Espírito Santo de Deus nos revela aquilo ali, para que a gente deixe o pecado e passe a fazer o que é o correto. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Então Deus ali ele expôs os pecados daquelas pessoas diante de Ezequiel. Né? Pessoas, talvez ele pensasse que nem estariam ali idolatrando a outros deuses, né? Estariam servindo a Deus, mas na verdade estavam idolatrando a outros deuses, e ali Ezequiel viu naquela visão, né? Foi ali exposto, né, diante dele. Da mesma forma, o Espírito Santo expõe também, muitas vezes, os nossos pecados. E a gente vive, na verdade, numa sociedade em que as pessoas elas expõem bastante as suas vidas através aí das redes sociais, e muitos veem, acham até que conhecem aquelas pessoas. Mas o interior, o profundo, quando aquela pessoa está sozinha, ali muitas vezes ninguém conhece, só ela e Deus sabem aquilo que ela está vendo. Então deixa uma pergunta para você meditar. Se hoje Deus ele expusesse publicamente a sua vida para as outras pessoas, como é que você iria se sentir? O que é que você iria achar disso? Será que você iria se preocupar por Deus estar expondo a sua vida pessoal para as outras pessoas? Como está o seu relacionamento íntimo com Deus? Quando é só você e Deus, será que isso pode ser exposto às outras pessoas? Será que as outras pessoas podem tomar conhecimento disso? Ou será que, como o povo de Israel, que talvez ali, quando Ezequiel cavou aquele buraco para poder encontrar aqueles homens que estavam ali numa câmara secreta, adorando aquelas imagens de animais, será que há pecados escondidos, ocultos em sua vida, que estão ferindo a santidade de Deus e estão atrapalhando o seu relacionamento com Deus, que se Deus expusesse hoje para a sociedade, você se envergonharia? Então, devemos deixar de lado todo o pecado, toda a idolatria, toda a falsidade, toda a hipocrisia e adorar verdadeiramente, honestamente, sem medo de exposição a Deus, ao único Deus. Então, que possamos ter uma vida e todos os dias a gente possa pensar nisso, que se a nossa vida for exposta às outras pessoas, nós não tenhamos o que temer, pois estamos servindo fielmente ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Então é isso que eu deixo essa mensagem aqui para os irmãos, né? A gente, nessa lição de hoje, né, um resumo, né, que a gente aprendeu, e fica essa lição. O importante é nós não somente
vermos a história do povo de Israel dentro do livro de Ezequiel, mas trazermos aprendizados, né, a respeito desse povo para nós. As lições que estão presentes nessa revista desse trimestre são lições riquíssimas, importantíssimas, para que a gente passe a ter uma maior comunhão com Deus, deixando todo embaraço, deixando todo o pecado e sendo mais santos, sendo mais fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Na próxima lição, na lição 4, nós estaremos vendo quando se vai a glória de Deus, né? Como consequência do pecado do povo de Israel, a glória de Deus foi para distante de Jerusalém, já ali um símbolo do juízo divino que haveria de vir sobre aquele povo. Então acredito que se você ficou até aqui conosco, você gostou dessa aula, peço que você curta este vídeo, deixe aí o seu joinha, né? Se inscreva no nosso canal, comente se você tiver alguma dúvida, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, os irmãos da igreja, para que eles também sejam edificados na palavra de Deus. Convido-os também a se inscrever no nosso canal para que semanalmente estejam recebendo os nossos vídeos. E não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de